estamos de volta com o Sala Debate e hoje estamos discutindo os rumos e os desafios da educação de presos no Brasil. Aqui no estúdio, Mara Fregapane Barreto, coordenadora geral de Reintegração Social e Ensino do DEPEN, o Departamento Penitenciário do Ministério da Justiça, Henrique Douglas Silva Gomes, gerente de Educação e Qualificação Profissionalizante da Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco e Marcos Pereira de Sá, professor da Rede Estadual de Ensino aqui do Rio de Janeiro. E você em casa, continue participando com a gente. Envie suas perguntas e as suas opiniões pelos perfis do canal Futura no Twitter e no Facebook. Bom, eu queria voltar para esse bloco falando de uma questão que, assim, historicamente as escolas penais, vamos chamar assim, elas são geridas pelas secretarias de administração penitenciária. E a gente já percebe aí uma mudança, o caso de Pernambuco, por exemplo, de passar a gestão dessas escolas ou para as secretarias de educação ou para as secretarias de direitos humanos. E no caso de Pernambuco, foi criada uma secretaria de ressocialização, né? Essa é uma mudança importante aí no histórico brasileiro das escolas localizadas em unidades prisionais. Esse é um passo importante para que a gente mude essa realidade? Não tenho dúvida, Larissa. Esse é a grande mudança de rumo. Realmente, as secretarias de administração prisional, elas não têm a expertise da educação. Então, ela tem que cuidar da guarda, o cuidado dessa pessoa privada de liberdade. E as outras políticas, tanto de educação, quanto de saúde, de assistência social, ela tem que estar na mão de quem tem essa expertise. Então, esse é o grande diferencial, é realmente trazer a educação prisional sendo referenciada pela educação da rede. Essa é a grande diferença. No caso de Pernambuco, isso foi bem importante e trouxe bastante mudanças, né, Henrique? Sem dúvida, né? Nós temos que entender, Larissa, que os presídios, eles fazem parte da sociedade. As políticas públicas, elas não podem ser tratadas de modo diferenciado para as pessoas que estão presas. Então, com relação à educação, nós já temos um histórico bem favorável. Inclusive, Pernambuco foi o primeiro estado a fazer remissão de pena por estudo, né? Ainda quando não havia previsão a partir de 2012 na Lei das Execuções Penais, né? Então, assim, as políticas elas têm que ser trabalhadas de modo igual também para as pessoas presas. Isso eu falo também com relação à política de saúde, tá certo? A política de assistência social, enfim, de promoção da cidadania. Ela tem que ser uma política trabalhada de maneira integrada, né? Ao Estado, né, deve-se promover esse trabalho, aquelas garantias existentes lá na Lei das Execuções Penais, de modo igualitário com todas as pessoas. Marcos, como é que é a relação do professor, né, por exemplo, com os agentes penitenciários, né, comumente conhecidos aí como carcereiros? Como é que é a relação da escola com esses profissionais que trabalham aí num outro âmbito da prisão, né? Em que sentido que você deseja? Nesse sentido que o Henrique está colocando, né, da relação entre as escolas e os agentes, os professores, né, o corpo docente e o corpo de trabalho da penitenciária no geral. Como é que a relação deles é também de respeito ao trabalho do professor, de respeito à escola? Tem essa via de mão dupla? Isso que o Henrique estava colocando aqui. Os agentes colaboram no sentido da escola funcionar, evidentemente. E existe uma parceria, na verdade, para que a escola realmente venha funcionar. Basicamente, existe o respeito necessário para que as escolas realmente possam ter seu êxito em seu trabalho. Isso acontece. Claro que tem suas limitações, porque nem todos têm a mesma visão, né? Na verdade, eles estão no papel, e é considerável, da segurança, de repressão do crime. Nós temos a visão de educação, no sentido de que, na verdade, o aluno tem oportunidade, especialmente após a realidade prisional, ter um acesso maior à educação, a novas oportunidades sobre o mundo. Fala, Mara, por favor. Esse agente penitenciário, ele também tem um papel fundamental na educação, né? Então, realmente, a gente tem que integrar as equipes, um entendendo o papel de cada um. É o agente penitenciário que mantém todo o fluxo dentro de uma unidade prisional. É ele que tira a pessoa privada de liberdade da sua cela e leva para a sala de aula. Então, realmente, precisa ter uma integração e um entendimento entre as equipes para que essa educação realmente ela seja efetivada. A
A gente percebe também ao longo dos anos aí uma mudança não só da gestão, mas no nome das escolas, né? Muitas escolas eram conhecidas como escola prisional, né? E hoje em dia tem uma mudança, né? Já é colégio estadual, escola estadual. Isso é importante, Marcos? No Rio de Janeiro é uma realidade. Colégio estadual é o nome como se tivesse numa escola fora Isso é do importante sistema até para a prisional. ressocialização, Nas documentações, né? geralmente, saem o nome do colégio, não vincula nesse sentido da realidade prisional. Isso é importante, né, para a ressocialização, Henrique? Sem dúvida, é o caso de Pernambuco, né? Pernambuco, as escolas, elas são da rede estadual de ensino, né? Elas funcionam dentro das unidades prisionais e tem nomes próprios das escolas, né? Elas têm registro próprio, têm CNPJ próprio, né? Foram criadas por lei, né, estadual, né? E eu até queria voltar, Larissa, à fala com relação aos agentes penitenciários, né? Que eu também sou agente penitenciário. Então, assim, lá em Pernambuco, nós realmente incentivamos, né? Na verdade, a gente trabalha isso como formação, né? dos colegas agentes, né? No sentido da promoção, né? Da valorização dos direitos, né? E entre os quais a educação, que a gente discute aqui. E temos lá, inclusive, alguns agentes penitenciários que atuam na função de apoios pedagógicos, ou seja, eles fazem uma ponte, fazem uma ligação, né, entre os reeducandos, né, entre os presos, né, junto às escolas localizadas nos ambientes prisionais. Então, isso facilita o acesso dos reeducandos à escola, né, faz uma ligação maior entre a administração prisional e a administração da escola, e todos trabalham de maneira integrada. Eu queria chamar... Fala, Mara, por Há dois favor. aspectos importantes, Larissa, que é importante observar. Primeiro, a não rotulação na certificação dizendo que é uma escola prisional, para não trazer esse rótulo, facilitar a ressocialização. E um outro aspecto é uma certificação que tenha validade igual no mundo fora muros, né? Porque realmente antes a gente tinha um referenciamento da educação de preso dando aula para preso, o que é importante como uma atividade de monitoria, uma atividade complementar, mas ela não pode substituir a atividade da rede, especialmente por conta da certificação. É importante que essa pessoa, para ser ressocializada, ela também tenha instrumentos igual às pessoas que estão fora de muros. Isso significa um certificado tanto do nível de escolaridade, quanto esses cursos de capacitação que estão sendo ofertados no sistema prisional. Marcos. Há ocasiões que os alunos até podem, na verdade, até ficam em dúvida da certificação. E é natural o professor verificar e afirmar para o aluno que na verdade, uma escola dentro da rede. Só há uma diferenciação, com certeza, que está dentro de um espaço prisional. Mas a certificação ela é válida, com certeza. E eu já tive a oportunidade, na unidade que trabalhei, fora do Complexo de Ericenó, como diretor adjunto no período que eu atuei, eu percebi e chegavam parentes ou até ex-alunos buscando documentações histórica, documentação relacionada à escola, mostrando realmente dessa veracidade que existe. A gente falou no primeiro bloco sobre uma questão importante, né, que todos consideram assim, um fator muito importante, que é a gestão dessa escola. Para a gente voltar a esse assunto, eu queria chamar mais um convidado que vai participar com a gente pelo Skype, é o Ronaldo Silva Melo, professor visitante do Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ronaldo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Larissa. Tudo bom? Tudo bem, obrigada pela sua participação no Sala Debate de hoje. Ronaldo, você dá aula no curso de formação continuada de gestores da DIESP, que é a Diretoria Especial de Unidades Escolares Prisionais e Socioeducativas. Como é que deve ser a formação de quem trabalha com educação penal, Ronaldo? Antes de mais nada, Larissa, eu gostaria de agradecer o convite em nome do IFHT, do Instituto de Formação Humana da Universidade do Estado do Rio. E dizer que é um prazer muito grande, né, estar debatendo com vocês. Vai aí boa noite especial para o professor Marcos. Ele trabalhou comigo na Secretaria de Educação, porque hoje eu sou professor convidado, mas sou professor da Secretaria de Estado de Educação. Fomos colegas, em vários momentos nós tivemos formações, estivemos juntos, né, e é muito bacana, tá? Boa noite para a doutora Mara, boa noite para o doutor Henrique. E olha só, nós trabalhamos com formação
continuada. No ano de 2011, nós tivemos um primeiro contato, nós que eu falo, a Secretaria de Estado de Educação. Eu estou cedido agora, esse ano. No ano de 2011, nós tivemos uma formação para alfabetizadores, para as professoras que trabalhavam com os anos, com as séries iniciais da EJA, né, do ensino fundamental, as séries iniciais. E o nome do curso era Alfabetização, uma viagem à liberdade. A partir dali, nós fomos construindo essa parceria com a Universidade do Estado e nós tivemos, no ano de 2012, o primeiro módulo do curso para gestores dessas unidades. São 60 gestores, são 60 participantes que fizeram uma primeira etapa. Nessa primeira etapa, trabalhamos com gestão. Depois nós tivemos uma segunda etapa no ano de 2013, e aí já falando mais de avaliação e acompanhamento para esse mesmo grupo, sempre de 30 horas. E nós vamos terminar agora, no ano de 2014, que nós estamos ainda com alguns probleminhas que estamos resolvendo, mas nós vamos partir agora para a terceira etapa desse curso de formação continuada para esse mesmo grupo. É um curso de extensão de 90 horas. E eu considero que é de fundamental importância. É preciso realmente que essa formação seja contínua e que esse canal de debate esteja sempre aberto. A gente trabalhou aqui no estúdio um pouco antes de chamar você para a nossa conversa, Ronaldo, sobre a mudança da gestão da escola prisional, das mãos do sistema prisional penitenciário para uma Secretaria de Educação ou para a Secretaria de Direitos Humanos. Na sua opinião, essa troca ela é importante? Quais são os benefícios que isso traz, então, para o estudante dessa escola? A realidade do Rio de Janeiro é até mais peculiar, né? Porque no ano de 2008 nós tivemos a criação dessa diretoria, que na época era Diretoria Especial de Unidades Prisionais Socioeducativas, hoje é uma diretoria regional. Antes, no Rio de Janeiro, nós tínhamos as escolas que elas eram pulverizadas pelas metropolitanas, é assim que a gente chama, né? Então você tinha a Metropolitana 1, que abrange aquela região de Nova Iguaçu, a 6, a Serra da Tijuca e o próprio a 3, né? a São Cristóvão. Então no ano de 2008 nós tivemos a criação dessa diretoria e todas essas escolas que funcionam em ambiente de privação de liberdade, mesmo a dos meninos e meninas, foram abarcadas por ela. E aí ficou muito mais fácil, no meu entendimento, construir uma formação para esse grupo, né? Porque você mergulhou todo mundo dentro de uma mesma regional para poder debater. Então, fundamental. O Rio de Janeiro, eu acho que está um pouco à frente nesse sentido. Ronaldo, eu queria agradecer sua participação no Sala Debate de hoje, viu? Muito obrigada e parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. O Ronaldo tocou num assunto que é a relação também, né, da família nesses aspectos, né, com a direção da escola. Marcos, como é que é a relação da família com o estudante de uma escola prisional? A gente fala muito de educação aqui no Canal Futuro e a gente sempre bate nessa tecla, né, que é importante a relação da família com a escola e vice-versa, né, essa troca de informações, de ideias, de projetos. Isso é importante também numa escola prisional? Pela sua experiência, como é que tem sido essa relação? Na verdade, nós não temos acesso aos familiares. Os apenados, na verdade, os nossos alunos, eles são visitados pelos seus parentes, amigos, colegas, mas nós ouvimos os relatos desses alunos. Evidentemente que não são todos que recebem visitas. Muitas das vezes, a própria visita verdadeira para um aluno que está em ambiente prisional na verdade, o próprio professor, a própria escola em funcionamento. E se torna um oásis nesse sentido de convivência. Mas eu já ouvi algumas vezes, várias vezes, na verdade, de relatos de alunos dizendo, comentando com seus parentes do êxito na escola, desejando ter uma nova realidade, de desejar levar prova, algum resultado, para mostrar a tentativa de mudança de vida. A gente tem algumas participações aqui pelo Facebook, eu vou selecionar algumas. O Rui Moraes pergunta o seguinte, Henrique, as escolas de unidades prisionais, nessas escolas a matrícula é obrigatória ou não? Quem pode se matricular, quem quiser estudar na escola, como é que é a questão da matrícula do estudante na escola prisional? Bom, o direito à educação é um direito universal, né? Então todos têm direito a estudarem, todos têm direito. Né?
Então, nós estimulamos, muitas vezes nós procuramos os presos, os reeducandos, para que eles se matriculem, né? Para que eles façam parte desse processo. Evidentemente que há alguns casos, Larissa, que é até um pouco difícil de comentar, já que a gente está falando aqui de educação, né? Algumas situações especialíssimas que são muito ligadas à segurança, né? E aí, às vezes, a gente tem que dar um pouco mais de trato, repensar mais em colocar algumas pessoas na escola, infelizmente, né? Mas isso é um percentual pequeno, né? Diante do quantitativo de pessoas que realmente estão aptas a participar desse processo, né? E a gente viu também, né, pelaquela pesquisa da ação educativa, o interesse, né, que os presos têm em ter acesso à escola. Mara, tem uma pergunta para você da Rita de Cássia. Ela diz o seguinte: meu nome é Rita, gestora de uma escola prisional aqui em Palmares, Pernambuco, e ela gostaria de parabenizar a todos pelo programa. Obrigada, Rita. E Mara, ela pergunta o seguinte para você: existe uma preocupação em relação ao currículo específico para escolas prisionais ou é o currículo que é adotado pelo Ministério da Educação? Bem, Rita, há toda uma discussão de elaboração de um projeto político-pedagógico para as unidades prisionais e que também devem ser respeitadas de cada unidade da federação e dentro de cada unidade da federação um projeto político-pedagógico que deveria ser desenvolvido para cada unidade, porque a gente também tem diferenças regionais dentro das unidades. O que é importante falar é que realmente a educação prisional ela é referenciada pelo EJA, que é a Educação de Jovens Adultos. Então, vem toda a flexibilização que o EJA nos permite em utilizar várias atividades complementares e nos traz alguma flexibilização do EJA. Agora é importante a gente falar, que o professor Ronaldo também queria parabenizar ele pelo trabalho, a importância da profissionalização dos profissionais. A gente vem falando que basicamente todas as profissões, a gente não estuda sobre o sistema prisional. Né? Num curso de graduação de Direito, há uma execução penal dentro do direito penal, mas que umas universidades tratam como matérias optativas. Mas quando a gente faz pedagogia, não tem a matéria do sistema prisional ou da execução penal. Um arquiteto não tem engenharia prisional. Né? Um assistente social, um psicólogo, um médico, um enfermeiro, ele não tem dentro da sua cadeira da graduação a matéria sobre o sistema prisional. Só que vários profissionais atuam dentro do sistema prisional, não é apenas o agente penitenciário. Então, a gente também tem que olhar para esses currículos. Há um grande envolvimento dos professores nessa profissionalização. Só para dar exemplo, essa semana o estado de Santa Catarina está fazendo uma formação para os professores, semana que vem tem Rondônia e assim por diante. Os estados eles estão preocupados, sim, com a profissionalização desses professores para a atuação dentro do sistema prisional. Como eu respondi, eu não tive oportunidade no meu acesso quando entrei para ter uma formação específica, como o Ronaldo mesmo afirmou. Foi na prática, né, Marcos? Foi na prática, no dia a dia, mas cada vez mais percebe-se essa preocupação, no caso da Secretaria de Estado da Educação, de aprimorar, de dar melhores condições de um trabalho mais eficaz. Henrique, por favor. Bom, a gente vem num processo de construção, né? Acho que a maioria dos estados da federação também vem nesse processo, né? De construir um currículo próprio, né? Uma matriz curricular própria, né? Um trabalho pedagógico voltado realmente para a educação prisional. Hoje a educação prisional ela está montada em cima da educação de jovens e adultos, né? Mas a própria educação de jovens e adultos ela prevê os tipos, né? Tipo, a gente pode fazer uma educação de jovens e adultos voltados para as populações quilombolas, nós podemos fazer uma educação de jovens e adultos voltados para, indígenas, né? E devemos fazer também uma educação de jovens e adultos voltados para o público prisional, né? Esse público que é diferenciado, né? Então, a gente tem que entender que por estar naquele ambiente, por ter passado por situações adversas, a gente tem que tratar isso com alguns adjetivos, né, com alguns métodos diferenciados, mas que também não distanciem, né, da educação de jovens e adultos, né, como um todo. Né, que essas pessoas, inclusive, elas tenham a facilidade, caso não concluam no ambiente prisional,
de quando saírem, continuarem a educação de jovens e adultos, né, nas escolas da rede de ensino fora das prisões. Isso que você colocou vai ao encontro do Plano Nacional de Educação, né? Porque a gente tem aí 20 metas, a gente tem aí um prazo de 20 anos para que essas metas sejam alcançadas, e o ensino em prisões aparece em duas metas importantes, que é a meta número 9, que é a alfabetização e alfabetismo funcional de jovens e adultos, que o Henrique colocou aqui, e a meta número 10, que é o EJA integrado à educação profissional, né, que é oferecer no mínimo 25% de matrículas da educação de jovens e adultos no ensino fundamental e médio, incluindo aí estudantes de escolas de unidades prisionais. É um avanço, né? A gente pode dizer, a educação em prisões está prevista aí no Plano Nacional de Educação, Mara? Tá sim, está prevista. É um avanço, né? É um avanço. E embora algumas unidades da federação já trabalhavam em planos estaduais de educação, em 2012 a gente teve uma inovação também. Todas as unidades federativas apresentaram para o MEC, para o Ministério da Educação e para o Ministério da Justiça, planos estaduais de educação assinados a duas mãos. Desde 2012 é a Secretaria de Administração Prisional ou Congênere e a Secretaria de Educação assinando um plano estadual em que demonstra um diagnóstico, mostra como funciona a educação naquela unidade da federação e estabeleceu metas 2013 e 2014. Esse ano, então, em dezembro, quando a gente terá o nosso encontro de gestores de educação prisional, os estados irão apresentar um novo plano estadual de educação, com um novo diagnóstico, e a gente espera com um grande avanço, e com metas para 2015 e 2016. Marcos, Eu tive a oportunidade de participar em 2009 do primeiro plano de educação, em prisões dos Rio de Janeiro. As escolas organizaram as suas teses guias, foram apresentadas durante uma semana e nós discutimos sobre educação em prisões. Então, foi feito um trabalho com muita seriedade, confirmando que esqueci seu nome. Mara. Afirmou, né, dessa preocupação de ter metas específicas dentro dos planos de educação estaduais. A gente tem muitos assuntos, como a gente viu ao longo do programa, que envolvem esse tema, né? O nosso tempo está correndo aí para o fim, mas eu queria trazer um assunto que surgiu aqui também na nossa página do Facebook, que vai falar sobre a questão de outros problemas ligados aí às unidades prisionais, não só a escola. O Anderson Ramires diz o seguinte: a superlotação dos presídios prejudica o aumento do percentual de estudantes prisionais? Isso que colocamos lá no início do programa, que a gente mostrou no nosso VT, né? Falando questões subhumanas, de alojamento, né? A superlotação. A pergunta dele é nesse sentido: prejudica o aumento de interesse da população carcerária em frequentar a escola, na opinião de vocês? Eu não acho que prejudica o interesse, né? O interesse, ele existe até num número maior do que das pessoas que já estão matriculadas. Evidentemente que o Brasil tem uma situação realmente difícil, né, com relação ao sistema penitenciário. Nós, hoje, a quantidade de presos que estão hoje no regime fechado no semiaberto é parecido, por exemplo, Larissa, com a população do Suriname. A população do Suriname hoje gira em torno de 600 mil pessoas e nós temos hoje em torno de 580 mil pessoas nas unidades de regime fechado e semiaberto em todo o Brasil. Então, assim, claro, evidentemente que se nós não tivéssemos a superlotação, nós teríamos em percentual um número, né, bem próximo aí da totalidade dos presos, acredito eu. No entanto, isso não é uma coisa que deve desencorajar a gente. A gente sabe que os desafios são muitos, mas que a gente, né, deve trabalhar dia a dia para melhorar os espaços prisionais, melhorar os espaços educacionais dentro das prisões, né, e continuar aí nesse processo evolutivo. Essas mudanças podem caminhar juntas, Mara? A gente vê aí muitas violações dos direitos humanos, não só ligados à educação. Essas mudanças, elas podem e devem caminhar juntas, tanto a mudança da infraestrutura, da lotação, da qualidade das penitenciárias e o ensino? Tudo caminhando junto. São várias frentes e elas têm que estar todas andando realmente para frente. Se o déficit carcerário ele não impede o interesse, ele dificulta a oferta. Não tenho dúvida que a gente não consegue ampliar a oferta por falta de espaço. Temos diversos casos em que salas de aula acabaram virando celas
por falta de espaço para essas vivências para as pessoas privadas de liberdade. O que é importante é que há uma mudança de visão. O que antes existiam unidades prisionais no âmbito da sua construção, em que era apenas cela e administração, em que o preso era tranca e banho de sol, hoje a arquitetura prisional, ela possibilita que as assistências trabalhem lá dentro, que a assistência à educação, assistência à saúde, possibilidade de galpões de trabalho para que as pessoas também se qualifiquem e estejam envolvidas com um trabalho. Então, são ações que devem ser caminhadas em conjunto. É atuar em porta de entrada, ver quem realmente tem que entrar dentro do sistema prisional e quem pode ser contemplado por uma alternativa à prisão. Trabalhar dentro do sistema prisional enquanto ela está na tutela do Estado e também verificar a porta de saída com os encaminhamentos. Quem está estudando que possa ter a continuidade desse estudo. São várias frentes e vários desafios. Marcos, eu queria aí suas considerações finais sobre os desafios do professor que leciona numa escola localizada numa unidade prisional. Os desafios são muito especiais porque, na verdade, ter essa oportunidade de lidar com um aluno apenado é, na verdade, uma abertura de uma escola de vida. Me vem à memória algo que assim impactou em particular, não é? Das lutas e como o ser humano ele é transformado diante das dificuldades intempéries da vida. Eu lembro de um aluno do Colégio Estadual Evandro João da Silva, que ele relatando que ele chegou muito obeso no presídio e desejou emagrecer. Ele começou a ter uma atividade física interna. De que maneira? Ele criando uma espécie de peso com água, não é? E levantando, e a atividade física, ele mesmo de pé e fazendo atividade. Isso me inspirou, na verdade, em casa. Eu estava com dificuldade de tempo e tudo mais, eu comecei a agir. A gente aprende. Uma troca, é uma via né? de Você mão dupla. aprendeu com o seu aluno, né? Sem dúvida. Olha, e a gente tem muito que aprender, entendeu? Nesse meio de tantas adversidades. É como eu falei, é uma escola de vida que você aprende, não é? No meio da dificuldade, dos grandes problemas que são enfrentados, eles têm oportunidade até, evidentemente, nos ensinar. É uma via de mão dupla, na verdade. Olha, o nosso tempo está acabando. Infelizmente, eu queria agradecer a participação de vocês no Sala Debate de hoje, viu? Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigado. Bom, antes de encerrar o programa, eu queria dar uma dica para você que está em casa. Entra no ar nessa sexta-feira, dia 14, o novo portal do Telecurso. Com 36 anos de história, o Telecurso é uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que oferece formação para quem precisa. O projeto já é utilizado como política pública em alguns estados e municípios para a diminuição da defasagem idade-ano na educação de jovens e adultos e como alternativa ao ensino regular. A nova plataforma do Telecurso reúne teleaulas organizadas, material didático e orientações para quem quer estudar em sala ou por conta própria, além de outras novidades na área da educação. E para conhecer todo esse conteúdo, você acessa telecurso.globo.com a partir de sexta-feira, dia 14 de novembro. A você de casa, obrigada pela audiência e pela sua companhia. A gente volta na próxima terça-feira, às 9 horas da noite, com mais um Sala Debate. Obrigada e boa noite.